Frank nasceu dia 12 de junho de 1929. Em 1933, saiu da Alemanha com a família para fugir das leis de Hitler contra os judeus. A família emigrou para a Holanda, onde seu pai se tornou diretor administrativo de uma empresa que fabricava produtos para fazer geleia. Anne e sua irmã estudaram numa escola que se chamava Montessori e depois foram para o Liceu Israelita. Durante a Segunda Guerra Mundial, em maio de 1940, a Holanda foi invadida pelos nazistas, época em que começaram as restrições contra os judeus, com uma série de decretos antissemitistas. Deviam usar uma estrela amarela de identificação e eram submetidos a diversas proibições, como andar nos bondes, frequentar teatros, cinemas ou qualquer outra forma de diversões. No dia 12 de junho de 1942, quando completou 13 anos de idade, Anne ganhou um diário e, nesse dia, começou a escrever o seu cotidiano. No dia 9 de julho de 1942, para não ser presa, a família de Anne Frank se mudou para um esconderijo, com mais 4 judeus, nos fundos da fábrica onde Otto Frank trabalhava. A família permaneceu ali até dia 4 de agosto de 1944. Anne Frank relatou em seu diário os conflitos de uma adolescência e a tensão de se viver escondida, sobrevivendo com a comida armazenada. A ajuda recebida dos amigos, o sofrimento da guerra, os bombardeios que aterrorizavam a família e a possibilidade de o anexo secreto ser descoberto e todos serem mortos a tiro. Na manhã do dia 4 de agosto de 1944, o esconderijo onde estava a família de Anne Frank foi invadido e 8 pessoas foram levadas para uma prisão em Amsterdã e depois transferidos para Wittenberg, um campo de triagem. Anne Frank faleceu provavelmente em 12 de março de 1945, com apenas 15 anos de idade. O pai de Anne, Otto Frank, foi o único dos 8 amigos a sobreviver aos campos de concentração. Foi libertado pelas tropas russas. Chegou a Amsterdã em 3 de junho de 1945, onde ficou até 1953. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito militar global que durou de 1939 a 1945, envolvendo a maioria das nações do mundo, organizadas em 2 alianças militares opostas, os Aliados e o Eixo. Foi a guerra mais abrangente da história, com mais de 100 milhões de militares mobilizados. A guerra terminou com a vitória dos Aliados em 1945, alterando significativamente o alinhamento político e a estrutura social mundial. Anne Frank retratou sua adolescência e os conflitos familiares de forma bastante íntima e sincera em seu diário. Ela descreveu os altos e baixos típicos da adolescência, incluindo suas lutas com a identidade, autoimagem e relacionamentos. Anne expressou suas frustrações com os pais, especialmente com sua mãe, e os conflitos com sua irmã Margot. Ela também discutiu suas tentativas de se entender e se adaptar às mudanças físicas e emocionais da adolescência. No diário, Anne revelou sua busca por independência e liberdade, ao mesmo tempo em que enfrentava as restrições impostas pelas circunstâncias da Segunda Guerra Mundial e pelo confinamento no anexo secreto. Ela descreveu os desafios de viver em um espaço confinado com outras pessoas, incluindo a tensão e os momentos de conflito que surgiram entre os habitantes do anexo. Além disso, Anne abordou questões universais da adolescência, como a busca por significado, o desejo de ser compreendido e a esperança por um futuro melhor. Ela também abordou algumas experiências individuais de uma adolescente durante a Segunda Guerra Mundial. Bom, a Anne, ela sempre falava no seu diário que ela era bem popular, que ela tinha muitos admiradores e que ela era bem namoradeira. E quando ela foi para anexo, ela ficou meio privada disso, porque de acordo com ela, no começo, ela achava o menino que morava lá com elas muito chato e tímido. E ela também revela em seu diário que ela gostava de um menino, o nome dele é Peter. E ela ficava sonhando com esse menino, querendo ele. Mas, com o decorrer da história, ela vai se aproximando do outro Peter, que é o menino que tá compartilhando o anexo com ela. E ela se apaixona por ele, tendo um beijo com ele, sendo o primeiro beijo dele. E ela revela em seu diário que aquele Peter que ela gostava antes e esse Peter lá do anexo se juntaram em um só. E que ela o amava daquele jeito. Durante os 2 anos que Anne permanece escondida, ela escreve sobre o que vai passar no anexo secreto, mas também sobre o que sente e pensa, tanto como a descoberta do seu corpo.
Algumas frases sobre essa descoberta foram excluídas pelo pai, Otto Frank, porque a garota fala sobre assuntos muito íntimos, como essa frase que foi retirada: "Toda vez que vejo um corpo feminino nu, vou a êxtase." Anne Frank manteve seu diário entre 12 de junho de 1942 a 1º de agosto de 1944. A princípio, escreveu estritamente para si mesma, até que um dia foi anunciado que após a guerra, o governo gostaria de recolher testemunhas oculares do povo holandês sobre a ocupação alemã. Interessada nesse discurso, Anne decidiu que quando a guerra acabasse, publicaria um livro baseando-se no seu diário. E então começou a reescrever e organizar seu diário, retirando passagens que não achava interessante e colocando suas memórias. Em The Diary of Anne Frank Critical Edition, 1989, foi o primeiro diário de Anne lançado sem cortes e citado como versão A, para diferenciá-lo do segundo, que foi modificado, que é conhecido como versão B. Otto Frank reuniu o material das versões A e B e os organizou, retirando várias passagens que diziam sobre a sexualidade de Anne. E também, em respeito aos mortos, retirando também passagens que difamavam a mãe de Anne e outros moradores do anexo. Anne sempre foi uma menina muito sonhadora, que tinha várias ideias e conquistas que ela queria atingir. E quando ela foi sujeita a ficar no anexo, muitas dessas coisas dela foram retiradas, porque ela tinha muita pouca coisa para fazer lá. Ela podia estudar. Ela só estudava lá, mas ela não podia fazer outras coisas. Ela se perguntava se ela um dia ia poder sair dali, quando que ia acontecer, porque ela queria correr atrás dos seus sonhos. Mas ela só conseguiria fazer isso se ela estivesse fora dali. Ela queria liberdade, porque ela também afirma que sempre foi uma menina que gostava muito de sair, da natureza, dessas coisas. E estar presa ali por tanto tempo deixava ela muito frustrada e triste. Para Anne Frank, a escrita e a leitura eram essenciais, pois, através delas, ela encontrava uma forma de expressão e escape durante o período em que ela e sua família estavam escondidos. Além disso, a leitura proporcionava a ela um meio de aprender e se manter mentalmente ativa, mesmo em condições adversas. O livro Anne Frank é muito bom e valeu muito a pena ter lido ele, porque ele conta o ponto de vista de quem viveu e sofreu naquela época. O Diário de Anne Frank é muito mais que um simples relato histórico, é uma obra de grande valor literário e humano que continua a ressoar com leitores de todas as idades ao redor do mundo, lembrando-nos da importância da compaixão, da tolerância e da resistência em face da intolerância e da opressão. Eu gostei muito de ter lido esse livro e, eu acho que é um livro que eu vou levar pro resto da vida, o que ele me passou, porque ele permite a gente entender a perspectiva de uma adolescente durante um dos períodos mais sombrios da história. Além dele também ensinar umas lições cruciais sobre tolerância, compaixão e resiliência. Eu achei o livro muito bom, porque é uma história verdadeira e não uma ficção. Por mais que seja uma história triste, é muito bem contada e mostra como Anne Frank passou por um momento muito difícil na vida dela, que por mais das perseguições, tudo que ele estava sofrendo, ela pensava pelo lado bom. Eu gostei muito do livro, eu recomendo muito, ainda mais para quem quer estudar mais sobre a Segunda Guerra Mundial e ter uma visão, de como os judeus e as crianças como ela viviam e se sentiam nessa época. Bom, gente, esse foi o nosso podcast. A gente espera que vocês possam ter aprendido um pouco mais sobre a história de vida da Anne e a gente também recomenda super a leitura do livro para que vocês possam ter sua própria interpretação sobre a história de vida dela e seus pensamentos. Até a próxima!